Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. Aleluia! 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 Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que ela gere vida, que ela gere transformação, que ela gere renovo. Nós declaramos que o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão atentos para Jesus entrar e nunca mais sair. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio que Deus está chamando a gente para um lugar mais alto. Isso vai exigir de nós uma entrega maior. Mas isso é uma boa notícia, porque cada novo nível que Deus te chama, o preço do passaporte de acesso é tudo que você viveu até aqui com Ele, porque Ele tem coisas novas para você viver com Ele a partir daqui. Você crê nisso? Diga amém. Então o que funcionava não funciona mais, tem coisas que fluíam não vão fluir mais. Por quê? Porque novos níveis, novos tempos. E eu creio que Deus está chamando a gente como igreja para um lugar de maturidade, de santidade, de temor. Você crê nisso? Diga amém. Eu comecei há 2 semanas atrás uma palavra que está se tornando quase uma série sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente chama de frutos, mas na verdade a Bíblia chama de fruto, é um só. A carne tem muitas obras, o Espírito tem um fruto. E ainda assim ele carrega tudo que a gente precisa. O fruto do Espírito está diretamente ligado à bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, quanto mais eu usufruo do fruto do Espírito, mais parecido com Jesus eu me torno. E é interessante porque quando a gente começa a ler sobre as obras da carne, a gente percebe que se a gente não vigiar, a gente acaba voltando para esse lugar que Jesus já nos tirou. A salvação, ela acontece pela graça mediante a fé, mas a santificação, ela é gradual e ela precisa ser constante. A Bíblia fala sobre o sangue de Jesus como algo que nos dá acesso à redenção, mas a Bíblia fala sobre as águas, que são a palavra de Deus, como uma ferramenta de purificação. Você está comigo? Diga amém. Ou seja, o sangue te deu acesso e te reposicionou, as águas te mantêm puro. Pastor Márcio diz que santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E a Bíblia usa justamente essa dinâmica, ela fala justamente sobre isso. Como nos tornamos santos? Sendo lavados pelas águas de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, em vários momentos da Bíblia, ela é representada por essas águas, águas purificadoras. E é por isso que eu quero te convidar a ir para um lugar mais alto. O que Deus tem para nós não é nos satisfazermos com a ideia de sermos membros de uma igreja. O que Deus tem para nós é vivermos a plenitude daquilo que só um filho de Deus pode viver. Você está comigo? Diga amém. Você foi chamado para ser completo. Não há falta em Deus, não há falta no reino de Deus. Não é para ter falta em nós. Quando declaramos que Cristo é suficiente, significa que tudo que estava vazio foi preenchido, tudo que estava quebrado foi restaurado, tudo que estava desalinhado foi alinhado. Alguém está comigo? Diga amém. Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, não pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Paulo está dizendo: olha, agora eu vivo para Cristo, não sou mais eu quem vive. Ele assumiu o governo, ele assumiu o controle, ele assumiu o lugar principal, ele assumiu o centro. Então eu vivo para Ele, eu vivo com Ele. As minhas promessas começaram nele, se sustentam nele, vão se cumprir por causa dele. Ele assumiu a centralidade. Paulo está dizendo: olha, eu vivo na carne, mas eu vivo pela fé. Existe uma diferença muito grande. Enquanto estamos aqui, estamos na carne, mas vivemos pela fé. Vivemos por algo superior. Aquilo que nos move não é o que nos movia. Aquilo que nos preenche não é mais o que nos preenchia, porque as coisas velhas ficaram para trás e em Jesus tudo se fez novo.
Parece simples, às vezes a gente passa por essas afirmações de forma tão rápida ou se tornou tão trivial que a gente esquece de falar sobre quais são as obras da carne. Uma das obras da carne, por exemplo, são facções. O que é uma facção? É um corpo dividido. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. A palavra, inclusive, divisão, na etimologia dela, o que significa divisão? Significa duas visões. É por isso que só dá para ter um Senhor sobre o corpo, que é a igreja. O Senhor da igreja é Jesus. É Ele quem manda, é Ele quem lidera, é Ele quem direciona. Você está comigo? Diga amém. É por isso que só dá para ter um Senhor na sua história. Ou Ele é o centro da sua história, ou você é. Ele não vai dividir espaço. É por isso que só dá para ter um anjo na igreja. Ou o pastor está ouvindo dos céus algo, ou então está tudo errado. No momento que Deus precisa usar alguém que não é um anjo da igreja para direcionar a igreja, existe uma quebra de hierarquia. Não é assim que o reino se movimenta. Por que eu estou falando isso? Pastor, você está dando alguma indireta? Não, eu estou falando abertamente e sendo muito vulnerável sobre algo que a gente enfrentou e venceu alguns meses atrás, para deixar claro que o fato de estar numa igreja não significa que nós estamos livres das tentações de nos movermos pelas obras da carne. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, quando você se converter, ministre também aos seus irmãos, quando você se converter, a gente precisa ter um entendimento, irmão, que todos os dias nós somos tentados a nos mover por algo diferente daquilo que Jesus nos chamou para nós nos movermos. E se a gente não estiver atento, sem perceber, a gente vai abaixando a guarda, a gente vai diminuindo a nossa régua. A gente vai começando a aceitar coisas que no início da jornada a gente não aceitava. Vamos ser sinceros, tem piadas que quando a gente era novo convertido a gente nem aguentava ouvir. Depois de um tempo a gente começa a rir junto. Assuntos, lugares, pessoas. Irmão, se nós morremos para o mundo, nós precisamos entender que estamos num lugar de santidade e pureza que é diferente do lugar que estávamos. Você está comigo? Diga amém. A religião, quando trata desse tema, normalmente nos coloca num lugar em que a gente tem que fazer algo. Você tem que se limpar para vir, você tem que fazer para vir. Não. O Evangelho, ele é a compreensão de que o homem não pode fazer nada por si mesmo, mas Jesus pode. Então, enquanto a religião diz, faça, Jesus fala, vem para mim, filho, eu já fiz tudo o que você precisa. Eu te santifico, eu te lavo, eu te renovo. Enquanto a religião diz, você precisa fazer, o Evangelho, Jesus está dizendo, eu já fiz por você. O homem não pode limpar a si mesmo, mas Jesus pode. Então o Evangelho é a boa nova do céu. Qual que é a boa nova do céu? Havia uma separação entre a criação e Deus, mas Jesus construiu um caminho de volta para casa. Fomos separados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus pelos nossos pensamentos, mas glória a Deus pela vida de Jesus que nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício vivo. Alguém está comigo? Diga amém. Por que eu estou falando sobre fundamentos básicos da fé? Porque se a gente não tem nenhum básico, a nossa jornada de fé não se sustenta. Os fundamentos básicos são como a fundação de uma casa. Jesus diz que um homem que construiu uma casa sem fundar, não fala sobre uma construção sobre a rocha, mas fala sobre uma fundação sobre a rocha. A questão não é só sobre aonde estamos construindo, mas fundamentados em que nós construímos. É sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Então Paulo está dizendo, olha, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, ele assumiu o governo, ele assumiu o controle. Então as obras da carne, elas não fazem mais sentido, porque quem eu era não existe mais. Morreu quem eu me tornei, para poder nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. Olha o que diz a palavra sobre obras da carne e o fruto da fé. Gálatas 5,16 diz assim, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, que a Bíblia também chama de rebeldia, tem o mesmo poder e as mesmas consequências. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, de verdade, se for para Jesus, você pode celebrar no seu lugar. A palavra já é um pouco difícil hoje, se a gente não celebrar. Como a gente tem falado aqui, irmão, cair no Espírito é fácil, difícil é andar no Espírito. Mas é para esse lugar que Deus nos chamou. Deus nos chamou para andarmos no Espírito. Deus nos chamou para vivermos a plenitude. Deus nos chamou para estarmos no lugar mais alto. Uma das perguntas que a gente como pastor mais recebe, principalmente nas redes sociais, é perguntas do tipo: pastor, isso aqui é pecado ou não é? Eu posso isso ou não posso? Isso daqui me leva ao inferno ou não leva? O Francis Chan, eu não lembro qual que é o livro dele, eu não lembro se é o Deus Esquecido ou Louco Amor, mas tem um dos livros dele que ele fala que uma das maiores crises dessa geração é que estamos mais preocupados em não ir para o inferno do que estarmos com Deus. Quando a gente pergunta qual é o limite para que eu não vá para o inferno, a gente está dizendo: eu não quero estar necessariamente na posição que Jesus me colocou, no lugar mais alto, mas eu quero saber qual que é o lugar mais baixo que eu posso estar sem me perder. É como alguém que ao invés de perguntar como eu posso prosperar financeiramente, pergunta como que eu posso pagar os juros do cheque especial sem isso me afetar tanto. É como alguém que ao invés de perguntar como eu posso ter um casamento glorioso, como é que eu faço para pelo menos não me divorciar depois de alguns anos de casado. A analogia ela pode parecer infantil, mas é exatamente assim que muitos de nós estamos vivendo. A gente só quer saber qual que é o limite mais baixo para a gente não se perder, mas não é nesse lugar que Deus nos chamou para estar. Deus nos chamou para estarmos nos lugares mais altos, onde Ele já nos estabeleceu. Alguém está comigo? Diga amém. Fidelidade de Deus e a bondade, a generosidade de Deus. Olha o que a Bíblia diz: nós não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Em todo tempo, o contraponto que o Evangelho faz, que a Bíblia traz para Deus, não são estratégias humanas que nos guiam, é uma palavra. Não é o que faz sentido que nos guia, é uma palavra. Não é o que, irmão, eu lembro que eu pastoreei jovens por quase 15 anos. Eu lembro que muita gente, lá no início do meu ministério, no interior do Rio de Janeiro, se formou em engenharia de petróleo e gás, porque era um mercado que estava crescendo. Alguns deles odiavam esse mercado, mas era o que tinha maior oportunidade, até que a refinaria faliu e muita gente se formou em algo que não queria fazer e agora estava sem emprego. E uma porta que agora não estava mais aberta. Por quê? Porque ao invés de se mover por um propósito, se moveu por uma oportunidade. A igreja não foi chamada para se mover por oportunidades. Não é uma oportunidade que vai mudar a sua história, é uma palavra que vai mudar a sua história. Você está comigo? Faz sentido? Vamos voltar para o tema. João 15:3 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Qual que é o propósito da palavra? O propósito da palavra é nos trazer purificação, santificação. Tem uma passagem inclusive que algo interessante acontece, está lá em João 13, é quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Quantos lembram dessa passagem? João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe então Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então disse-lhe Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que está acontecendo aqui é muito mais do que um ritual de higiene.
época as pessoas andavam muitos quilômetros com sandálias, alguns até descalços, os pés sujos de terra, de lama, de barro. Então quando chegavam numa casa, o servo da categoria mais baixa naquela época, ele lavava os pés de quem chegava. Nesse dia Jesus assume esse lugar. Ele coloca uma toalha na cintura, ele se abaixa e ele vai lavando os pés de cada um dos discípulos. Então Pedro ele é fenômeno, né? O Pedro ele sempre vai do 8 ao 80. É o mesmo Pedro que fala, tu és o Cristo. E Jesus fala, uau, nem carne nem sangue te revelou. Logo depois ele fala, não, mas você não vai morrer. Aí Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Ele vai de um lugar ao outro. Esse mesmo Pedro ele fala, não, de forma alguma, porque para ele é uma expressão de humildade. Jesus, jamais você vai limpar o meu pé. Mas Jesus fala, Pedro, você ainda não entendeu, você ainda vai entender. O meu lavar vai muito além de uma higiene. O que eu estou simbolizando e sinalizando para vocês aqui é, as minhas águas purificarão vocês. E se assim não for, vocês não terão parte comigo. Então olha para mim. A Bíblia diz que a nossa escrita de dívida, ela foi perdoada, ela foi firmada, fincada naquela cruz. E Jesus fez de todo o inferno, de todos os principados e potestades, um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. E a partir disso, nós nos tornamos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas quando eu passo, as coisas velhas passaram, em Cristo tudo se fez novo. É uma nova realidade, uma nova natureza. Alguém está comigo? Diga amém. O sangue restaura a nossa comunhão. As águas nos purificam. 2 Coríntios 7:1 diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tiago 1:21 diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos lá, finalizando essa introdução, basicamente, o que eu quero te lembrar é que o lugar que Jesus nos constituiu é um lugar alto. Jesus não nos chamou para viver nas fronteiras, o que leva para o inferno e o que não leva, o que me deixa longe de Deus e o que não me deixa. Não. Jesus nos chamou para estarmos no centro da vontade dele. Amém? E como eu consigo? Pelo Espírito. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que ele fez. Não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. Não é porque eu me preparei, é porque ele se entregou. Ou seja, a coisa mais gloriosa que o Evangelho me dá acesso não tem a ver com uma conquista, tem a ver com um presente. Olha o que a Bíblia diz: aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o pecado que Jesus não cometeu, ele recebeu, e é por isso que a justiça que você não cometeu, você também recebeu. Você não é justo porque fez atos de justiça, você é justo porque Deus te tornou justiça de Deus. Você não é santo porque você tem atos de santidade, você se tornou santo porque Jesus santificou você. Você não é bom porque você tem atos de bondade, você em Jesus é bom porque a bondade de Deus se expressa através de você. Você não é generoso porque o seu coração é liberal, você só consegue ser generoso quando o caráter de Deus se expressa através de generosidade em você. Você não ama os seus filhos porque você é um bom pai, você ama os seus filhos porque Deus, como um bom pai, antes amou você. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como que um pai conhece amor para dar para os seus filhos? Porque ele conheceu o amor quando recebeu do seu pai. Alguém está comigo? Diga amém. O amor que você carrega, você recebeu. A fé que você tem, Deus te deu. Recebemos a fé por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí começam alguns frutos de generosidade, de bondade, de longanimidade, de domínio próprio, de mansidão. Tudo isso é uma característica dele, mas quanto mais nele eu estou, mais essas características afloram. Então o que Deus está dizendo é: permaneça no lugar que eu te estabeleci, não negocie. Proteja com tudo que você pode a unção que você recebeu.
não negocie a sua santidade, não caminhe nas fronteiras, não olhe para você de uma forma menor do que eu te olho. Você é quem eu digo que eu sou, você tem o que eu digo que eu tenho, você pode o que eu digo que você pode, você é o meu filho amado, adotado como filho. Fomos feitos filhos de Deus através do espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Eu já preguei sobre isso, mas pode ser novo para alguém aqui. Eu vou falar em 1 minuto. Naquela época, quando Paulo fala sobre esse espírito de adoção, a cultura vigente, a cultura que era mais forte, era a cultura de Roma. E na cultura romana, quando alguém adotava um filho, ele tinha mais responsabilidade do que você tinha com seus filhos naturais. O que os romanos acreditavam? Que se você teve um filho, ele pode ter nascido por um descuido, ele pode ter nascido porque aconteceu, mas quando você adota um filho, você escolheu adotar. Então, segundo a lei romana, a responsabilidade de um pai com um filho adotivo era muito maior do que a responsabilidade de um pai com um filho natural. Quando Paulo diz que nós fomos adotados, o que Paulo está dizendo é: Deus escolheu você. Ele decidiu ter você, foi intencional. Deus desejou você, Deus desenhou você. Alguém aqui nessa manhã? Aleluia. Para esse lugar que Deus nos estabeleceu. Agora olha que interessante, Apocalipse 2,4 fala sobre uma igreja. E essa igreja, ela tipifica um tipo de comportamento. Ela fala sobre uma igreja que é muito ativa, ela fala sobre uma igreja que ela é muito produtiva, mas ela se esqueceu do primeiro amor. E eu quero, irmão, em nome de Jesus e com muito temor, porque quando essa espada corta você, antes ela me cortou também, que a gente reavalie em todo o tempo se a gente não está se tornando, sem perceber, esse tipo de povo que é muito produtivo, mas que a gente perdeu a graça do primeiro amor, que a gente está fazendo tanto que a gente se esquece o porquê a gente faz e para quem a gente faz. Apocalipse 2,4 diz: eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A palavra está deixando claro que abrir mão do primeiro amor é tratado como uma queda. Abrir mão do primeiro amor é tratado como um pecado. E é por isso que precisa de arrependimento. Pastor, o que significa perder o primeiro amor? Significa fazer o que eu fazia, mas sem o entendimento que eu tinha. Você pode estar servindo como servia, mas não servir pela mesma motivação. Você pode estar ofertando como ofertava, mas não ofertando com o mesmo temor. Você pode estar no lugar que você estava, mas sem a mesma alegria. O salmista diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Irmão, não dá para vir para a igreja arrastado quando eu entendi o que Jesus fez por mim. Até 1 ano e meio atrás eu falava, eu nunca vim para a igreja porque eu tinha que vir. De 1 ano e meio para cá tiveram 2 ocasiões em que eu fui para a igreja porque eu tinha que ir. Cara, hoje eu estou exausto, hoje eu não queria ir, mas eu tenho que ir. Quando isso começou a acontecer, eu falei, eu preciso ressignificar algumas coisas, porque é aquilo que sempre... Mas ninguém deve permanecer como chegou. Deus, Ele te ama tanto que Ele te aceita como você veio, mas porque Ele te ama, Ele não vai deixar você permanecer como você estava. É uma jornada de transformação. O que cabia não cabe mais, o que você fazia não faz mais. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Alguém está comigo? Diga amém. Segunda coisa que pode roubar o nosso primeiro amor é a falta de profundidade. Tem mensagens que serviram para nos atrair, mas não necessariamente elas vão servir para nos fundamentar. Tem tipos de pregação que são como um passaporte, mas elas não sustentam a sua jornada. A falta de profundidade não é um problema
teológico só, é um problema fundamental, porque se não temos raízes firmadas em Deus, nas primeiras crises a gente vai desistir da nossa jornada de fé, e não é algo que a gente pensa, é algo que a palavra diz. Lucas 8,13, quando Jesus fala sobre uma parábola do semeador, ele fala sobre diferentes tipos de sementes liberadas sobre diferentes tipos de solo. Lucas 8,13 diz assim: a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, porque creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A palavra está dizendo que aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não se aprofundam nas primeiras crises, se desviam. Bom, olha para mim, o momento da salvação e do convite à frente é glorioso, mas não tem nada mais glorioso do que um discipulado. O momento em que pessoas vêm à frente é glorioso, mas não tem nada mais glorioso do que ver alguém que estava há anos numa relação de união estável e decide se casar perante Deus e as testemunhas. Alguém que ajudava a igreja de vez em quando porque acreditava nessa questão de caridade, como se ajudasse na sua evolução. Isso é legal, mas não tem nada mais glorioso do que se você se mover por um princípio de generosidade. Então o que a palavra está dizendo tem coisas que a gente até faz porque a gente está alegre no início, mas isso não sustenta você durante. O que sustenta você durante a sua jornada é a profundidade das suas raízes. Eu sei em quem eu creio, eu sei as promessas que eu carrego, eu sei quem Ele é, eu sei o caráter que Ele tem. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele não se esqueceu de mim por causa desse dia mau. Eu não sou o meu momento, eu não sou a minha crise, eu não sou essa falta, eu não sou essa doença. O Senhor não cancelou nenhuma das promessas que fez sobre mim. Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Então a segunda coisa que pode roubar da gente esse primeiro amor é a falta de profundidade. Se nós formos rasos, na primeira crise a gente abre mão. Eu lembro que durante o Covid, alguns amigos vieram falar comigo: mano, eu não sei o que aconteceu, a igreja esvaziou, cara, tem muita gente que chutou o balde. Sabe qual o denominador que a gente chegou? Que tem muita gente que estava, mas não era. Tinha muita gente que estava na igreja, mas não era igreja. Então, quando o convívio social da igreja deixou de existir, não fazia mais sentido ser. Mas ser igreja nunca foi sobre um encontro de domingo. Ser igreja sempre foi sobre uma nova natureza e identidade. Eu não sou o lugar que eu estou, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou filho, eu sou justificado, eu sou santo, pelas pisaduras eu sou sarado, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A igreja é um complemento da minha jornada, não é o centro dela. Se a única palavra que você ouve ao longo da tua semana são os 40 minutos que o seu pastor prega, você precisa ressignificar o seu lugar secreto. Se o único momento que a gente tem de adoração são os 30 minutos de set list no início do culto, a gente precisa... Você está enxergando? Porque a gente era cego e agora a gente vê, e você consegue perceber o que está disfuncional. Você consegue perceber o que não alegra o coração de Deus. Você consegue discernir o que não é mais para você, o que não é para agora. Você consegue perceber que tem portas que você falava que Deus abriu, mas na verdade você forçou para que elas se abrissem. Que tem portas que Deus pediu para que a gente entrasse, mas como eram portas difíceis, a gente fingiu que não ouviu o que Deus estava pedindo para a gente fazer. Irmão, quanto mais a gente caminha com Deus, mais nítido fica a vontade dEle e os propósitos dEle para nós. Mas a Bíblia diz que um tipo de semente foi lançada no tipo de solo que, por ter muito conforto ao seu redor, elas cresceram juntas. Fala comigo, cresceram juntas. Qual que é o problema de crescerem juntas? O problema é que no início esses espinhos eles eram pequenos, mas chegaram a um ponto em que sufocaram a semente que foi plantada. Irmão, uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha jornada de fé é que ou a gente vive por um propósito, ou a gente vive por uma necessidade. Tem uma citação também do Francis Chan que eu amo. Ele diz que Cristo não morreu, enfrentou o martírio sangrento da cruz, foi humilhado, rasgado, traído, tocou o Hades, dispensou do Pai, se fez pecado, para que nós nos tornássemos membros de uma igreja local, xingando menos, ajudando com algumas obras de caridade e visitando um templo aos domingos. Não foi para isso que o Rei da Glória enfrentou o
Getsemane, a cruz, não tem a ver com uma mudança de postura ou de conduta moral. Tem a ver com uma transformação de natureza. Não é alguém que xingava e xinga menos, não é alguém que bebia e bebe menos, não é alguém que fumava e fuma menos, não é alguém que traía e trai menos. Não é só você ser menos do que o lixo que a gente era. É sobre nós nos tornamos uma nova criatura. Agora, em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Uma nova natureza, uma nova mentalidade, um novo propósito, um novo desígnio, um novo destino, uma nova identidade. As coisas que me serviam não servem mais, as coisas que me cabiam não cabem mais, porque em Jesus foram feitas novas todas as coisas. Alguém está comigo? Diga amém. A quarta e última coisa que pode roubar de nós o primeiro amor são as distrações. Fala comigo, distrações. Tem um texto, está lá em Êxodo, eu vou ler bem rápido para a gente entender como elas funcionam. Porque tem um tipo de dinâmica que o inferno imprime sobre o povo de Deus que não é de hoje. Bom, olha para mim, quando a gente lê, por exemplo, sobre a libertação do povo cativo no Egito, existe uma tipificação, uma simbologia bíblica. Faraó simboliza Satanás. A escravidão do Egito significa e simboliza a nossa velha vida. E a libertação significa essa nova natureza que nós temos. Um libertador foi enviado para nos tirar do cativeiro, e por isso nós tivemos acesso à liberdade. Então, todas as vezes que você olhar para essa história, entenda que existe uma tipificação, existe um simbolismo. Alguém está comigo? Diga amém. Então, olha o que o texto diz em Êxodo 5:5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se então o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Essa loucura, irmão, é que a gente está debaixo de uma nova aliança e muita gente ainda está se movendo como se estivesse na antiga. A provisão da sua casa não vem do suor do teu trabalho, vem da mão de Deus. O transbordo sobre os seus filhos não vai vir da sua estratégia humana, vai vir das promessas de Deus. Me pergunta qual a estratégia extraordinária que eu tenho para a gente viver o que a gente está vivendo, irmão. Não tem a ver comigo, tem a ver com uma promessa. E não é só uma promessa para mim, é uma promessa para um tempo, é uma promessa para um povo, é uma promessa para uma cidade, é uma promessa para um bairro. Isso se chama convergência. Deus pega as promessas que o André Fernandes carregava, Ele pega as promessas que Ele liberou sobre a Lagoinha, Ele pega as promessas que Ele liberou sobre o novo tempo de liderança do André Valadão, Ele pega as promessas que Ele já liberou sobre São Paulo, promessas que Ele liberou sobre Alphaville, promessas que Ele liberou sobre esse povo, sobre essa igreja, sobre essa liderança. E quando todo mundo entende e diz: sim, Senhor, estamos prontos, então há um transbordo que ele é inexplicável. Explica como uma igreja que em janeiro do ano passado tinha 600 membros no domingo, tem mais de 8.000 todos os domingos. Irmão, não dá para explicar. Não é sobre estratégia, não é sobre ferramentas, não é sobre uma boa ideia de alguém extraordinário, é sobre um favor de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então não se distraia. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. Uma das formas, igreja, da gente perder o primeiro amor é a gente se distrair. Como que Satanás faz o povo se distrair? Às vezes, quando ele não te para, empurra. O maior desafio do meu ministério hoje não é Deus abrir portas, é eu entender quais portas que estão abertas e não são de Deus. Falo com muita humildade e muito temor. Teve tempos em que eu falava: Deus, abre uma porta. Hoje eu preciso entender, Deus, qual porta eu não posso entrar. Me explica como você tem mais de 1000 convites para pregar e você só prega na sua igreja local. Deus me deu uma direção clara. Eu não fui chamado para ser um itinerante, eu fui chamado para ser um pastor local. Eu até prego em outros lugares, mas o que Deus tem para mim nesse tempo é edificar um povo, é construir um lugar, é edificar uma comunidade. Mas existem portas que são incríveis e podem ser de Deus, mas se não for de Deus para mim, não é para mim. Nem tudo que é bom é para você, nem tudo que é bom é de Deus para você, nem tudo que é bom é para agora.
Quando a gente está distraído, a gente entra em portas que Deus pediu para não entrar, a gente força portas que Deus disse para não abrir, e a gente negligencia portas que Deus escancarou para nós. Eu lembro quando eu fui em BH a primeira vez, eu entrei numa aula do Carisma, e aí do nada um aluno chega, levanta as mãos, ele pede oportunidade para falar, pastor, e aí ele fala assim, pastor, ele fala pro pastor que estava pregando, eu tive uma visão e eu queria compartilhar com os alunos. Ele fala, claro, pode compartilhar. Ele fala, eu tive uma visão de uma mulher grávida, e eu via outras mulheres grávidas também caminhando no deserto, e algumas estavam com uma gestação avançada, outras estavam no início da sua gestação, e algumas, os filhos já tinham nascido. E aí nessa visão, eu via as mulheres brigando para amamentar o filho das outras, enquanto os seus filhos estavam morrendo desnutridos. E aí eu busquei em Deus uma direção, e Deus me deu uma revelação. E o que Deus disse para mim foi, filho, esse é o reflexo da sua geração. Tem muita gente querendo viver o chamado do outro, enquanto o seu chamado está morrendo. Tem muita gente querendo viver a história do outro, enquanto a sua história está morrendo. Tem muita gente querendo viver o ministério do outro, enquanto o seu ministério está morrendo. Irmão, como isso é capaz de acontecer? Quando a gente se distrai. O que Deus tem para você é para você. As promessas que Deus fez para você são para você. Os milagres que Deus confiou a você são para você. Mas não se distraia, irmão. Quem está comigo, diga amém. Fica de pé no seu lugar, a gente vai finalizar. Tem 3 direções práticas aqui. Lembra-te. Traga a tua memória o que dá esperança. Lembra de sonhos antigos. Lembra de promessas antigas. Lembra de como queimava no teu coração a ideia de viver uma história com Deus. Lembra das promessas quando você ouviu pela primeira vez. Lembra dos primeiros retiros, encontros com Deus. Lembra dos primeiros cultos. Lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo. Lembra quando pessoas vinham falar de Jesus para você e você chorava e parava tudo. Lembra daqueles louvores antigos que faziam com que tudo ao teu redor perdesse a graça, nada mais importava. Lembra desse lugar, é para esse lugar que Deus está nos chamando. Logo depois ele diz, arrependa-te. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há liberação do novo sem que a gente abra a mão do velho. Arrependimento, irmão, é uma chave que move o sobrenatural. É a gente dizer, Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu coloquei outras coisas no seu lugar, que eu busquei outras coisas no lugar dos seus sonhos. Jesus, eu me arrependo de muitas vezes perder tempo correndo atrás do vento. Eu quero voltar para o centro da tua vontade. Eu quero voltar a queimar como eu queimava. Eu quero voltar a viver o que eu vivia. Eu quero voltar a sonhar o que eu sonhava. Jesus, eu quero viver coisas novas. Eu quero viver promessas. Eu quero queimar como na primeira vez. Eu quero me apaixonar de novo, Jesus, eu quero. Isso é tudo que o meu coração deseja. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem ministrado tanto na gente nesses últimos domingos, nessas últimas semanas, sobre o fruto do Espírito, e eu oro por uma igreja gloriosa. Nós não seremos conhecidos como um lugar de eventos, nós não seremos conhecidos como uma igreja hypada. Eu creio numa comunidade de fé, numa igreja madura, numa igreja gloriosa, numa igreja que caminha em milagres, numa igreja que se move em milagres. Nós declaramos em nome de Jesus, céus abertos sobre nós, nós declaramos fundamentos, nossas raízes fundamentadas na fé, uma igreja que é madura, uma igreja saudável, uma igreja apaixonada, uma igreja que não depende de sentir para se mover segundo aquilo que o Senhor já nos falou. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos, nós temos o que o Senhor diz que nós temos, nós vamos viver o que o Senhor declarou que nós viveríamos. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.